Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos Podcast. No episódio de hoje, as alunas Alexia Laíse, Ingrid Silva, Silvana Sobreira e Marília Belé, do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, apresentam o tema Os 6 Desafios do Formador, resultado de uma proposta da disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, ministrada pela professora Maria Goretti. Para falarmos sobre esse tema, iniciaremos uma roda de conversa com a autora Cristiane Pelissari. Ela nos dará a sua visão sobre os 6 desafios do formador. Seja bem-vinda, Cristiane. Então, eu gostaria de começar perguntando a respeito do primeiro desafio do formador que você aborda, né? Você fala em criar um contexto investigativo de formação, mas como seria esse contexto investigativo? Você poderia falar um pouquinho? Claro que posso. Bem, esse desafio de criar um contexto investigativo, o contexto de investigador, primeiro traz um olhar para a formação dos educadores, que deveria ser uma formação pautada no diálogo, na comunicação. Uma metodologia que se resolva problemas com análise prática, e não só aquela velha transmissão de conhecimento. E aí entra o papel do formador, Professor formador, que analisa, que auxilia esses futuros professores, ou esses que já são professores, a olhar para si mesmo, olhar para as situações problema que são criadas, levar esse profissional a desenvolver um perfil investigativo que reflete, que critica o que é que seja possível ali na construção daquele conhecimento, naquele progresso que é formativo. Sabemos que hoje os profissionais de educação ainda enfrentam muitos problemas de formação em suas áreas, e isso inclui os que possuem diploma de pós-graduação, porque muitos não se sentem prontos para lidar com situações e conflitos que surgem nos seus ambientes de trabalho. A minha pergunta seria: ao que você atribui essas necessidades que surgem para esses profissionais, mesmo depois do curso de formação terminado? Por que eles não se sentem prontos? É uma situação bastante comum. A verdade é que existe um descompasso entre os programas de formação e a necessidade dos professores em sala de aula, É bastante comum você escutar de recém-formados na graduação, nos cursos de pós-graduação, que existe um abismo entre a teoria, a prática, totalmente diferente. A verdade é que os cursos de formação, eles precisam escutar mais, reconhecer as necessidades formativas. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo àqueles típicos levantamentos onde os professores formadores ouvem seus alunos para delinear os objetivos das aulas, no primeiro dia de aula, quais são suas dúvidas, para delinear essa forma de comunicação, para delinear quais estratégias vamos utilizar. Não é claro que isso tudo deve acontecer. O que eu estou dizendo é que não deve acontecer apenas no início do curso, que é a tradição da maioria dos lugares. É preciso analisar as necessidades formativas que vão muito além desse diagnóstico inicial, porque na maioria das vezes as necessidades dos professores encontram-se ocultas, até para eles mesmos. Então, como é que eles vão expor necessidades que eles não têm consciência ainda? Então, esse diagnóstico ele deve se estender além dessa primeira vez, desse primeiro contato, É necessário se estender ao longo da formação. Fiquei curiosa. Como surge essa proposta de diagnóstico contínuo? Grande parte dos formadores não deve estar acostumado com essa perspectiva. Então, o que seria proposto? Na verdade, não é tão diferente do que a teoria pedagógica brasileira já propõe em seus cursos de licenciatura. Para o diagnóstico contínuo, precisamos de professores formadores que sejam observadores e ouvintes. Isso a gente escuta em qualquer curso de pedagogia, Mas que seja um ouvinte atento,
um ouvinte que pesquisa, que busca aprender com seus alunos, não é não só uma escuta superficial. Ele tem que estar atento ao grupo, né? É o papel do formador, provocar, ler as necessidades, estimular esses professores a construir suas novas necessidades, vislumbrar possibilidades, tornar o que era inconsciente um objeto de reflexão. Mas então, o que é preciso para ser um professor formador? Parecem muitos critérios. Quais principais características ele deve possuir? Na verdade, não é tão diferente do que a teoria pedagógica brasileira já propõe em seus cursos de licenciatura. Para o diagnóstico contínuo, precisamos de professores formadores que sejam observadores e ouvintes. Isso a gente escuta em qualquer curso de pedagogia, né? Mas que seja um ouvinte atento, um ouvinte que pesquisa, que busca aprender com seus alunos, não é não só uma escuta superficial. Ele tem que estar atento ao grupo, né? É o papel do formador, provocar, ler as necessidades, estimular esses professores a construir suas novas necessidades, vislumbrar possibilidades, tornar o que era inconsciente um objeto de reflexão. Sendo assim, como filtrar tantas informações? O formador obviamente recebe muitas delas enquanto observa a sua sala de aula. Então, como colocar os resultados dessa análise a serviço dos professores? Olha, para ser um formador, é preciso ter um olhar claro para o que se olha, o modo pelo qual se olha e, obviamente, considerar o lugar a partir das suas realidades, saber aplicar a certas situações. O professor formador, ele deve ser um constante pesquisador, mas não aquele pesquisador que a gente está acostumado a ver nas universidades, aquele pesquisador de saberes acadêmicos. Ele tem que estar como pesquisador dentro de sua própria sala de aula, atento às suas realidades, atento à sua sala de aula, suas próprias ações. Então, um pesquisador é um pesquisador que assiste o outro e está constantemente se vigiando, não é? Um pesquisador, é claro, não surge de um dia para o outro. Ele é um exercício constante. E, infelizmente, a grande parte dos professores não está acostumado a se assistir. Então, os formadores de hoje devem ajudar os professores a olhar a sua própria prática. Também ser um pesquisador de si mesmo. Que eles acreditem que através da reflexão de sua própria prática dentro da sala de aula, que o professor consegue avançar, consegue crescer. E essa ação reflexiva pode ser bem mais realizada por meio da mediação do formador mesmo. Então, para que o professor seja um pesquisador, o formador também deve ser. Então, Cristiane, depois de tantas informações muito bem explicadas, agora eu quero saber qual é realmente a diferença do professor para o formador. Um professor é uma pessoa que tem uma soma de conhecimentos, né? Conceitos, teorias, e ele transfere para um grupo de alunos através de vários métodos. Um professor ele pode ensinar teorias, fórmulas, informações sobre o seu assunto e também ensinar os alunos a como aplicar esse conhecimento de forma prática, né? Já o trabalho de um formador, ele envolve muito mais. Ele envolve ensinar habilidades práticas ou tipos de comportamento. Formadores usam recursos especializados que visam habilidades práticas ou técnicas, né? O seu principal objetivo é desenvolver os conjuntos de competências e habilidades nos treinandos para que o desempenho seja eficaz e eficiente mesmo. Cristiane, nesse mesmo texto eu percebi que você discorre acerca do trabalho colaborativo entre os formadores e os professores, sendo que os formadores são apresentados por você como coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores, ou seja, toda a rede de apoio que engloba o ambiente educativo.
E aí eu queria saber de você, na sua visão, qual que é a importância da formação continuada, tanto dos formadores quanto dos professores? Todos nós já sabemos como é que as crianças aprendem, né? E eu acredito que os adultos aprendam da mesma maneira. Seja trocando conhecimentos uns com os outros, ou só ligando alguma informação que eles receberam àquilo que eles ainda não sabem. Mas, de certa forma, quando você é um adulto que lida com crianças, você automaticamente vira o detentor do saber. Não há julgamento por parte das crianças, porque é algo que é ensinado para elas, né? Os adultos que sabem de tudo. Mas quando você passa para a função de adulto, lidando com outro adulto, né, é necessário pôr em prática não só as habilidades que foram desenvolvidas nas origens profissionais, mas também adquirir outras que, em geral, o seu trabalho ainda não exigiu. Essa é uma das competências que o professor precisa ter. Pensar como o aluno aprende e as formas que facilitam uma retenção do conhecimento e usar tudo isso a seu favor. Boa tarde, mais uma vez, Cristiane. No quinto tópico do seu texto, você fez a seguinte pergunta que me chamou bastante a atenção, que diz assim: será que ensinar adultos é como ensinar crianças? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Primeiro, é importante considerar que os formadores também são sujeitos à informação e precisam continuar se desenvolvendo profissionalmente. Eles precisam continuar exercitando o ato da pesquisa. Ponto. Segundo, é muito importante permitir a interação e a troca de ideias entre os mediadores. O coletivo, ele é essencial na construção do conhecimento. Tudo bem que viver no coletivo pode ser trabalhoso, pode ser frustrante, envolve conflitos de ideias, envolve diferença de opiniões, de perspectivas, mas não tem como não existir o coletivo. Como diz Saramago, se não sais de ti, não chegas a saber quem és. É necessário sair da ilha para ver a ilha. Então, para se constituir um formador ou professor, é necessário que exista no sujeito o desejo de continuar aprendendo e não apenas ensinar. Muito obrigada, Cristiane, por responder todas essas perguntas de modo muito eficaz. E você que ouviu até o final, até o próximo episódio de Diálogo Podcast.